Vocês sabiam que os presidentes da Colômbia e de El Salvador vêm travando um embate nas redes sociais? Mas por trás desse embate vai muito mais do que mera posições de vaidade. Para entender tudo que está por trás desse confronto, vem aqui que eu te conto tudo no nosso boletim latino-americano. Esa proclama es patria o muerte. Boletim Latino-Americano. Uma produção da Cinemateca Histórica. Apresentação Alexandre Guilhão. Salve pessoal, estamos aqui, Alexandre Guilhão, cineasta e historiador, mais uma vez aí fazendo uma edição do Boletim Latino-Americano, voltando aqui com esse projeto maravilhoso. Então já vou iniciar pedindo para vocês curtirem aqui, para se inscrever aqui no nosso canal, para fazer comentários, dando sugestões e o que estão achando do projeto, e até fazendo comentários sobre os temas que estamos aqui levantando. Bom, e vamos dar prosseguimento então. Para nós entendermos o que está acontecendo entre El Salvador, presidente Nayib Bukele, e a Colômbia de Gustavo Petro, eu vou fazer uma pequeníssima introdução histórica sobre como chegamos aqui, tá? Claro, utilizando aí a minha expertise de pesquisador de América Latina, em especial território andino e caribenho, então tem tudo a ver com esse conflito que estamos aqui presenciando. Então vejam só, eu vou iniciar aqui fazendo, claro, no estilo historiador, né? Não vou fazer aqui uma aula longuíssima, mas vou fazer aqui algumas considerações, tecer algumas considerações, em especial sobre esse histórico de como chegamos até o Nayib Bukele, porque no caso colombiano do Gustavo Petro, nós já temos aqui um episódio da retrospectiva latino-americana, que eu vou deixar um link aqui para vocês acessarem. Bem, então para nós entendermos aí um pouco dessa tradição política salvadorenha que vai chegar até o Bukele, eu vou fazer assim uma brevíssima retrospectiva, gente, não se preocupem que não vou aqui contar toda a história política de El Salvador, mas só para nós entendermos tudo que está por trás do que nós estamos vivenciando hoje, é necessário entendermos que El Salvador, assim como a maior parte dos países da América Central, não tem uma longa tradição de democracias liberais, tá? Então o Caribe, como eu tenho reiteradas vezes falando em minhas falas públicas, o Caribe ele é alvo de intensa violência colonial historicamente. Violência colonial, também violência imperialista, deixando claro que os conceitos de imperialismo e de colonialismo não são os mesmos, tá? Só para deixar claro que eu, como historiador, tenho que ter um certo rigor teórico, muito embora sejam conceitos que se relacionem e não são a mesma coisa, tá? E eu não vou aqui fazer uma explanação sobre, quem sabe num outro momento. Mas o Caribe é uma região que historicamente é alvo de violência colonial e imperial de grandes potências estrangeiras, tá? Isso historicamente. E para nós pensarmos essa situação, no caso de El Salvador, é necessário a gente entender que, assim como os demais países da região, El Salvador tem uma série de golpes de Estado ao longo dos séculos XIX e XX, né? E para nós entendermos a gênese política que chega nos dias atuais, nós temos que destacar que El Salvador teve o último golpe de Estado que viveu em 79. E aí nós temos que entender que é um período do Caribe onde os Estados Unidos, através, naquele momento, do presidente Jimmy Carter, vai pesar a mão contra os países do Caribe, justamente porque vai haver ali
um retorno de uma influência cubana em movimentos guerrilheiros na região. É o mesmo ano, 79, que vai triunfar a Revolução Sandinista na Nicarágua. Então, entre o final dos anos 70 até metade dos anos 80, os Estados Unidos investiu pesado em diversos movimentos clandestinos de perseguição política, de grupos de extermínio em diversos países no Caribe, Granada, Guatemala, El Salvador, Nicarágua, né? E isso fez com que nós tenhamos inclusive golpes de Estado, como eu estava falando. Então, El Salvador teve um golpe de Estado em 79, e aí esse golpe, nós temos que entender que nós tínhamos ali em El Salvador já uma sequência de golpes, né, que já vinham desde o final dos anos 60. Nós vamos ter então, em 1980, o assassinato do arcebispo de São Salvador, que é o Oscar Romero. E é importante a gente analisar o seguinte: o Oscar Romero, ele era considerado um conservador, e por isso que ele inclusive foi escolhido como arcebispo da cidade, né, da capital no caso. E ele estava lá justamente por ser um sujeito que era conservador, mas que era próximo de várias ações de caridade e tudo mais, né? Porque isso tem a ver com a política dos Estados Unidos para a região, que era a da Aliança para o Progresso, ou seja, de financiar governos liberais e conservadores com uma preocupação social visando aí diminuir a influência da esquerda revolucionária. Quando essa tática falhava, aí financiavam grupos de extermínio e golpes de Estado. Então, isso aconteceu também aqui na América do Sul, mas no caso da América Central e Caribe, isso é ainda mais decisivo. Então, em 80 nós temos o assassinato do Oscar Romero, e aí nós vamos ter, inclusive, depois desse assassinato, no velório, porque olha só, gente, por que acontece esse assassinato? Esse assassinato ocorre porque Oscar Romero, apesar de ser um conservador com uma preocupação social, ele passa a entrar em rota de colisão com a junta militar que assumiu o governo em 79, né? Então, uma junta militar que faz uma série de violências, né? E aí o Oscar Romero, ele passa a se aproximar um pouco mais de setores progressistas da Igreja Católica, setores aí ligados à teologia da libertação. Eu quero destacar, até corrigir uma informação que eu estava pesquisando para fazer esse episódio aqui, eu vi alguns sites colocando o Oscar Romero como sendo um participante da teologia da libertação. Isso não está correto, ele não era, nunca foi, e ele não era um sujeito de esquerda, nem um pouco, né? Ele apenas era um sujeito que foi se aproximando de setores da igreja que eram ligados à teologia da libertação, justamente pelo momento de grande violência, de grande repressão política que a junta militar fazia no país, tá? Então vejam só, no funeral do Oscar Romero vai haver uma grande manifestação de setores progressistas da sociedade, não apenas setores de esquerda, mas vai haver uma série de grandes manifestações. E vai haver uma repressão muito forte a essas manifestações. Uma grande repressão, inclusive com cerca de 40 mortos. Isso é considerado o marco inicial do que se chama de Guerra Civil Salvadorenha, tá? Que de um lado tinha as Forças Armadas de El Salvador, com grupos paramilitares financiados pelos Estados Unidos, e de outro lado a guerrilha, que era representada fundamentalmente pela Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. O Farabundo Martí foi um guerrilheiro dos anos 30, tá? Que tinha lutado já por mais autonomia no país, e que também lutou junto com o Sandino na Nicarágua, tá? Então, isso estou falando de quem foi o Farabundo Martí nos anos 30. Mas é aqui então, já nos anos 80, a gente vai ter a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, que vai ser a principal guerrilha do país. Essa guerrilha, depois de anunciada, ela já vinha em preparação há algum tempo, tá? É bom que se destaque aí. Os grupos, porque uma coisa importante de ser dito é que El Salvador, assim como a Nicarágua, são países que têm uma longa tradição revolucionária, uma longa tradição de luta armada, e isso é proporcional
ao grau de violência política a que foram submetidos. Tanto que a gente vê também aqui na América do Sul, Bolívia, Peru, que são países que também têm essa tradição e que têm como reação também uma série de grupos armados de esquerda. Então, essas situações elas costumam guardar relação. Depois do início da guerra, a Frente Farabundo Martí ela vai sequestrar e vai fazer ações em rádio do país para anunciar o início da guerra e vai fazer 48 horas ininterruptas de ataques a posições militares do exército, justamente para mostrar ao povo que sim, era de fato o início de um levante popular, de uma rebelião, de uma insurreição armada revolucionária em El Salvador. E aí depois seguiu aí essa grande guerra civil em El Salvador. Eu não vou trazer detalhes aqui sobre isso porque não é o intuito desse vídeo. No futuro até vou retomar esse tema porque uma das minhas missões aqui é justamente fazer aí essa memória histórica dos movimentos revolucionários da América Latina. Mas vai ficar para um outro momento nesse caso em específico. Bem, eu só vou destacar aqui que essa guerra então ela vai de 1980 até 92. As forças revolucionárias nunca foram exterminadas pelas forças armadas. Essa guerra trouxe um saldo de mais de 60 mil mortos ao longo desse período. Movimentou de maneira aí, efusiva a história de El Salvador. A história de El Salvador, digamos que tem aí talvez o episódio mais marcante dos últimos 100 anos, né, nessa guerra civil. E vai terminar com um acordo de paz em 92, tá? Então esse acordo de paz foi selado em Genebra e daí então saíram os dois principais partidos do país. O partido do governo ele já existia, ele foi fundado durante a ditadura, tá? Que eu tô rindo aqui porque o nome do partido é Arena. No nosso caso brasileiro aqui é o mesmo partido, mesmo nome do partido da ditadura no Brasil. Só que no caso deles, até vou ler aqui, né? A Arena é Aliança Republicana Nacionalista, diferente do significado da sigla do Partido Brasileiro aqui. E esse partido seguiu sendo o principal partido da direita em El Salvador, né? E aí, depois do acordo de 92, vai ser criado um outro partido, que é o partido de oposição, que é a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Então, mantiveram o mesmo nome e formaram um grande partido. E esse partido se tornou o grande partido da esquerda em El Salvador até hoje. Então, esse partido ainda é o grande partido da esquerda. E aí a gente destaca que, depois do acordo de paz, em 92, por 18 anos seguidos, a Arena venceu as eleições presidenciais. Somente em 2009, a Frente Farabundo Martí conseguiu vencer as eleições presidenciais. É claro que, desde a primeira eleição que participaram, eles já tinham conquistado prefeituras, feito bancada no Congresso, nasceu grande, um partido que nasceu grande. Mas foi ter a primeira eleição, a primeira vitória presidencial somente em 2009 com o Maurício Funes, então o primeiro presidente da esquerda em El Salvador. E aí depois da eleição seguinte conseguiu fazer o seu sucessor, inclusive, que é o Salvador Sánchez, tá? Então dois mandatos seguidos aí da Frente Farabundo Martí. E aí esse presidente, o Sánchez, ele se envolveu numa série de polêmicas, de cunho moral, de acusações de corrupção, etc, etc. É um figurino bastante comum na América Latina, tá? Principalmente aí nos últimos 30, 40 anos. Então uma série de acusações de cunho moral e tudo mais, né? Até cabe destacar que a campanha do Maurício Funes ela teve a coordenação de publicidade do João Santana, brasileiro aqui, né, que fez a campanha de vários presidenciáveis brasileiros. E aí, assim, a presidência da Arena, durante esses 18 anos, né, depois da redemocratização, foram aí o período de maior liberalização econômica, no sentido neoliberal mesmo do termo. Dá pra dizer, gente, que na verdade os anos 90, no final dos 80 até começo de 2000,
foi o período de maior neoliberalismo na América Latina, e El Salvador não foi diferente. Então, uma série de acordos que tinham sido feitas para o fim da guerra foram ali motivos de ainda segurar um pouquinho a situação social e econômica do país, né? Então, boa parte da corregedoria, da questão de direitos humanos, a incorporação dos guerrilheiros à vida política com plenos direitos, tudo isso foi parte do acordo, né, de 92, um acordo que ficou cerca de 6, 7 anos sendo negociado, né? Mas também foi o período onde a economia se abriu de maneira bastante radical, dá pra dizer. A tal ponto que em 2001 o país adotou o dólar como moeda oficial. E no momento que isso aconteceu, claro, a política financeira do país ficou atrelada aos interesses dos Estados Unidos. Isso não acontece simplesmente porque alguém acha uma boa ideia, tá, gente? No jogo internacional, o jogo de forças entre nações, essas coisas não acontecem porque alguém achou legal, alguém achou... Sabe? Na internet é assim. A discussão na internet é assim, não, fulano tem uma ideia assim, o outro ciclano tem uma ideia assim. Isso aí na internet. Na vida real, na realpolitik, é interesse, é força, é assim, não estou dizendo que eu gosto, é assim. Bom, e onde é que entra então o Nayib Bukele nessa história? O Nayib Bukele, que em 2019 foi eleito presidente de El Salvador, presidente aí de extrema direita, e que na época foi o presidente eleito mais jovem da história da América Latina naquela ocasião, e estou falando de presidentes eleitos. Ele não foi o governante mais jovem, ele foi o presidente eleito mais jovem, tá? Isso em 2019. Depois, no ano seguinte, o Gabriel Boric, no Chile, acabou, que é mais jovem que ele, acabou tomando esse posto. Mas o Bukele, ele assumiu em 2019 sendo mais jovem. Só que ele entra no cenário nacional, ele foi eleito com 37 anos, ele entra no cenário nacional bem antes, ele começou muito jovem na política. Ele foi eleito em 2012 prefeito de Nuevo Cuscatlán. Em 2012, olha só, então ele era bastante jovem. E aí vejam só, gente, lembra que eu falei pra vocês, 2 grandes partidos no país, a Arena de direita e a Farabundo Martí de esquerda. E é claro, o Bukele foi eleito por qual partido? Vocês acertaram. Frente Farabundo Martí. Então, vejam só, gente, quando um partido se torna tão grande e ele não consegue ter o controle do Estado, ele não tem a possibilidade de fazer uma prática revolucionária de Estado, acaba tendo esse processo de uma certa degeneração ideológica. Isso é comum, política. Então, a sua cultura política ela passa a ser completamente alargada. Isso é um problema para as esquerdas na América Latina, um problema histórico, né? E no caso do Bukele, eu até quero destacar como que isso aconteceu. E o caso do Bukele, na verdade, ele é bastante assim, didático, até eu diria, das questões entre capital, esquerda, etc, né? Porque vejam só, como que o Bukele surge na Frente Farabundo Martí? O Bukele é filho de um grande publicitário, assim, milionário, que inclusive ganhou muito dinheiro no mercado de ações, ganhou muito dinheiro nos Estados Unidos, e a empresa do pai dele era responsável pela publicidade das campanhas da Frente Farabundo Martí. Então foi assim que ele entrou na política, né? E inclusive, até quero destacar que ele, quando ele foi prefeito pela primeira vez, ele se dizia de esquerda radical, inclusive, né? Olha como é difícil, gente, ser de esquerda radical na América Latina. A gente divide fileira com... Mas enfim, também quem é de centro-esquerda divide fileira com gente, né? Deixa quieto. Mas é o seguinte, então assim, e isso em 2012. Em 2015 ele foi prefeito de São Salvador, ainda pela Frente Farabundo Martí. 2015. E ele já foi um prefeito de alta popularidade. Na época, ao contrário do que pode parecer, ele fez uma série de políticas de esquerda. Só que ele tinha uma política econômica de liberalização, empreendedorismo e todo esse receituário. Só que boa parte da arrecadação do município ele revertia em programas sociais. Então ele foi se tornando, ele construiu programa de bolsa para a universidade,
programa de água gratuita para os cidadãos, e uma série de fatores, né? E aí, quando vai tendo uma crise da Frente Farrapo do Martí na presidência, né, em especial com o segundo presidente, o Sanches, o Bukele ele vai mudando o discurso, ele vai indo cada vez mais à direita, e ele vai se associando muito à pauta da liberdade econômica, suposta liberdade, muitas aspas, tá? Do liberalismo econômico, essa seria a expressão mais correta. E da questão do punitivismo penal, então, que é um problema também central na vida não só de El Salvador, mas da maioria dos países da América Central, que é o problema das gangues, do crime organizado, muito forte. As populações acabam sofrendo muito com esse problema, não que aqui no Brasil a gente não sofra, mas é numa proporção diferente, tá? Eu quero deixar isso claro. Então o Bukele ele vai cada vez mais fazendo um discurso midiático, ele é um publicitário, ele tem todo o domínio da rede social e ele inclusive tem muito apoio até dos Estados Unidos. E aí o que ele faz? Ele começa a defender um discurso nem esquerda nem de direita, só que é claro, o programa econômico dele é de extrema direita, assim, liberalismo total, tudo mais, né, de privatizações a perder de vista. E aí ele começa, inclusive, ele fica famoso até por uma série de lives, começa a fazer, né? E aí ele defende que nós temos que finalmente deixar a guerra para trás. A guerra, que são os dois grandes partidos, né? Foram formados na Guerra Civil. Então ele diz, não, nós temos que ter um discurso para além da guerra. Então ele tem um carisma muito grande, tá? Eu já vi vários discursos dele, ele tem um carisma muito forte, né? E aí passa a defender realmente os interesses do mercado financeiro em especial, né, sobre a economia. E aí, assim, todo o processo de candidatura dele é muito interessante, porque ele funda um novo partido com Nuevas Ideias. Ele não concorre para o Nuevas Ideias, ele concorre para um partido menor, um partido de aluguel lá. Outro receituário comum da extrema-direita, tá, gente? Não é só no Brasil, inclusive. Isso é comum. Ele concorreu para um partido menor, assim, um partido laranja, e depois ele funda o partido dele, que é o Nuevas Ideias, que é o nome do movimento que ele tinha fundado, o movimento que ele fundou na internet, inclusive. Ele anunciou a candidatura dele numa live no Facebook, todo esse receituário que nós conhecemos bem. Né? Então eu quero destacar assim, ó, quando ele chega na presidência, algumas coisas já que deixam bem claro quem é ele, os interesses que ele defende. Na posse dele, ele recebe a visita do John Bolton, que era o secretário de segurança dos Estados Unidos durante a era Trump. Então ele era o Trump ainda era presidente, né, e mandou o John Bolton para lá. O John Bolton, gente, ele é considerado o secretário de segurança mais duro dos últimos anos dos Estados Unidos. Ele teve lá pessoalmente, tem fotos dos dois abraçados, né? O Kelly é um sujeito enorme, assim, bem alto. Então o Bolton tá aqui abraçado nele aqui, nas primeiras semanas de governo, ele expulsou do país a embaixadora da Venezuela. Então tu tem ele recebendo o Bolton e depois, algumas semanas depois, expulsa a embaixadora da Venezuela. Então, cara, ali o jogo tá marcado. Como eu falei, ele faz esse caminho da esquerda para a direita na vida política. Claro, até que ponto ele foi de esquerda já um dia? Isso é uma outra discussão que nem vou entrar aqui agora. Mas é um pouco evidente, né? Ele está defendendo os interesses da classe social dele de origem, de família de mega empresários, etc, etc. Ele também era e é ainda um grande empresário. Inclusive ele usou isso para fazer muito proselitismo político, doava o salário dele como prefeito, enfim, isso é uma questão aqui grande, tá? E aí, assim, o Bukele também, ele teve uma outra atitude bastante polêmica, que foi, ele foi o primeiro país do mundo, El Salvador, a adotar o Bitcoin como moeda regular. Também quero corrigir uma informação que é muito comum na internet, de que o Bitcoin seria a moeda oficial de El Salvador. Não, a moeda oficial de El Salvador ainda é o dólar americano, dólar estadunidense. Mas o Bitcoin, ele é uma moeda também oficial em El Salvador. Assim, alguém ganhou com isso, quem foi não sei, porque, né, no mínimo o mercado especulativo agradece. Agora, isso foi quando ele entrou no poder. Eu já li recentemente as análises de economistas
sobre os efeitos que isso teve na economia. Porque a ideia era chamar investimentos, né? Que tipo de investimento é em criptomoeda? Aí você se pergunta, né? Quem é que está lavando aí? Isso é uma outra história. E também a ideia era fazer com que aumentasse o turismo, porque muitas pessoas que tinham dinheiro investido em Bitcoin poderiam ir para lá fazer turismo e tal. As análises econômicas que eu li, até montando esse episódio aqui, até de analistas liberais, inclusive não apenas economistas de esquerda, dão conta de que isso quase não teve impacto na economia, porque os cidadãos do país, por mais que eles pudessem usar Bitcoin como moeda oficial no comércio, por exemplo, é legalizado. Tu vai no comércio, se tu quiser pagar em Bitcoin, tu pode, né? O comerciante é obrigado a aceitar. Também tem uma discussão sobre isso, né? Porque dizem que nem todos aceitam, tá? Mas enfim, legalmente é aceito. Mas o próprio povo não quer pagar nada em Bitcoin, pelo que está sendo dito, e até o próprio governo admite que não pegou muito essa medida, né? Mas, de qualquer maneira, está pronto o caminho, né? Então, o caminho de um processo de liberalização financeira, no sentido de relações entre Estado e moeda, tá aí. E aqui vamos entrar, então, na polêmica maior, né? Que é a questão da prisão que foi construída, né, em El Salvador, que foi motivo da disputa entre o Petro e o Bukele. Eu vou tecer algumas considerações sobre o Petro, mas eu só vou dizer que a prisão que foi construída recentemente, foi construída uma prisão em El Salvador que é o maior presídio da América Latina, um dos maiores do mundo, que tem capacidade para cerca de 50 mil presos. Para você ter uma ideia, no Brasil as prisões costumam ter capacidade para 1.000, 2.000, 3.000 presos e recebem 4, 5 mil presos, né? Geralmente é assim que acontece. O Carandiru tinha cerca de 7 mil de capacidade, né? Só pra gente ter uma ideia, essa prisão em El Salvador, que é um país muito menor que o Brasil, tem capacidade para 50 mil pessoas. E aí, gente, o Bukele, ele vem fazendo uma série de medidas, porque ele tem grande popularidade no país, justamente porque ele faz algumas políticas de esquerda. Vejam que ele começa na Farabundo Martí, fazendo até algumas prefeituras muito bem avaliadas, então uma parte pequena do público dele é mais historicamente à esquerda, e a outra parte vem da Arena, né? Então quer dizer, ele conseguiu pegar boa parte dos eleitores dos dois partidos, e mais da Arena, né? Então ele é um presidente de alta popularidade, muito carismático, como eu falei, né? E ele declarou, entre aspas, guerra ao crime organizado, e de fato ele foi pra cima. Mas de uma maneira bastante polêmica, né? Porque ele conseguiu aprovar leis muito severas no parlamento, e ele conseguiu aprovar algumas leis que são alvo de muitas críticas na comunidade internacional, como alguns tipos de crime, as pessoas podem ser presas sem mandato, se forem para essa prisão de segurança máxima, não tem direito ao advogado, dependendo da acusação. Então é completamente arbitrário. E por isso que muitos estão dizendo que essa prisão é na verdade um campo de concentração. E aí vejam só, 50 mil pessoas a capacidade. Hoje, no momento, tem cerca de 70 mil presos lá. Numa prisão que cabe em 50 mil, tem 70 mil. Essa é a realidade lá. Então, onde é que entra o Gustavo Petro nessa história, presidente colombiano? Como eu falei antes, tá? Tem um episódio do Boletim Latino-Americano aqui, que é da retrospectiva latina, que eu já falo do Petro. Então não vou retomar tudo que eu falei lá, eu só vou falar muito rapidamente que o Gustavo Petro, ele é um militante de esquerda histórico na Colômbia. Ele já foi prefeito de Bogotá, ele foi guerrilheiro nos anos 80 pelo M19 na Colômbia. Lembrando que a Colômbia nunca teve uma ditadura militar, porque a política de segurança da Colômbia, ela historicamente está atrelada aos Estados Unidos. Então, que coincidência, os Estados Unidos nunca quis que tenha golpe na Colômbia, porque não precisou, eles já tinham controle sobre a segurança da Colômbia. A Colômbia é considerada estratégica para os Estados Unidos por dois motivos. Primeiro, pela produção de narcoprodutos, e porque inclusive isso acontece, lavagem de dinheiro de estadunidenses ali. A Colômbia, de uma maneira um pouco curiosa, influencia a política dos Estados Unidos. Isso é bastante curioso, tá? E também por ser um país que está entre o Caribe
e o Cone Sul, geograficamente. Então a Colômbia é considerada pelos Estados Unidos como um país estratégico. E aí, em função disso, eles conseguiram fazer uma espécie de um terrorismo de Estado sem ditadura na Colômbia. Boa parte dos militantes históricos de esquerda na Colômbia são assassinados todos os anos. A Colômbia é o país que mais tem violações de direitos humanos na América Latina. Isso também é um dado histórico e é um país um dos países que mais mata jornalistas no mundo. Então, a eleição do Gustavo Petro, que foi o primeiro presidente eleito de esquerda, ela representa muito nesse sentido. E o Gustavo Petro, em lá chegando, ele fez uma nova política de defesa e de segurança. Botou uma série de generais na reserva, compulsoriamente, generais de polícia também, que é um posto que existe na Colômbia, não existe no Brasil. Botou na reserva, ele escolheu como comandante do exército um general que era um sujeito que investigava a corrupção nas Forças Armadas, ele escolheu ele, né? Então o Gustavo Petro hoje ele representa uma tentativa de uma nova política, até em termos de violência urbana. E aí vejam que parte da eleição dele tem a ver com as tentativas de paz entre os grupos de guerrilha na Colômbia, que não são só a Farc, existem diversos grupos, gente. O governo colombiano fez acordos com a Farc, mas tem outros grupos que não aceitaram. Então, o Gustavo Petro, em lá chegando, ele está fazendo grandes esforços para conseguir acordos de paz com grupos armados na Colômbia, e também ele quer, dentro dessa nova política, regularizar alguns tipos de drogas, como maconha, enfim, porque isso faz parte dessa nova política. De certa maneira também ele se representa um novo tipo de olhar sobre a segurança pública no país, né? Então o Gustavo Petro, como ele vem de uma tradição socialista e chegando no poder, ele está fazendo uma série de negociações, de acordo, ele busca hoje uma espécie de uma liderança à esquerda no continente. E aqui é o ponto principal desse episódio aqui do Boletim Latino-Americano. A disputa que nós vemos hoje entre o Gustavo Petro e o Nayib Bukele é uma disputa de liderança na América Latina. Quando foi ter aí essa disputa entre eles na rede social, que eu vou entrar logo, teve uma grande repercussão em diversos veículos de comunicação da América Hispânica em especial, né? Eu acompanhei esse caso, agora voltei a acompanhar, inclusive aí essa direita mais da internet, da Argentina, da Venezuela, do Chile, do Peru, eles estão disparando fake news à torta e direito por causa dessa disputa aí, né? Então vejam só, o que aconteceu nesse caso em especial. No começo, eu vou entrar aqui agora. Então assim, gente, o Gustavo Petro começou criticando, isso não foi na internet, foi num vídeo de uma fala dele que foi gravada e aí foi pra internet, né? Onde ele criticava essa prisão, mas é que assim, gente, essa prisão, ela não é só ela significa um avanço do executivo sobre o legislativo e o judiciário, ou seja, o executivo tendo aí um controle central sobre os rumos do país, e inclusive junto com essa política de segurança que tem essa questão do punitivismo, tu vai ter inclusive, e já tem lá, né, já está acontecendo em El Salvador, um produtivismo penal. Como funciona isso? Os policiais, eles recebem bônus por quanto mais sujeitos eles prendem. Então, olha que tipo de lógica perversa. E como tu tá aliado a um estado de exceção, praticamente, onde o sujeito não necessariamente precisa ter mandato para ser preso, não pode chamar um advogado logo que chega na prisão, e o sujeito que prende recebe bônus por prender, imagina só a chance, quase certeza, de uma série de inocentes estarem sendo presos agora. Por isso que está sendo chamado por muitos analistas internacionais de campos de concentração. Então o que o Gustavo Petro fez a crítica? Ele disse que, agora estou lendo aqui as falas do Gustavo Petro nesse vídeo que ele fez, né?
Ele diz que o presidente de El Salvador se sente orgulhoso porque reduziu a taxa de homicídios a partir, diz ele, da submissão dos grupos que hoje estão encarcerados. E na minha opinião isso é dantesco. Né? Então, aí o que ele segue dizendo, segue afirmando, né? Que nós tentamos reduzir igualmente a taxa de homicídios e de criminalidade, mas não a partir de prisões, e sim a partir de universidades, de escolas, de espaços de diálogo e espaço para que as pessoas pobres possam, quem sabe, deixar de ser pobres. Né? Então, isso foi na vida. E aí o Bukele foi pro Twitter atacar o Petro, porque isso tem a ver com essa nova direita, gente. Essa nova direita mundial, e que na América Latina é fortíssima. Ela é cibernética, ela responde na internet. Essa passionalidade, ela é instrumentalizada politicamente e aí é usada como arma, né? Então, ele foi pro Twitter dizer o seguinte, o Bukele, né? Os resultados pesam mais que a retórica. Então eu desejo que a Colômbia consiga baixar os índices de homicídios. Né? E aí o Gustavo Petro respondeu no Twitter. Nós passamos de 90 mil homicídios. Não, desculpa. Não. Aí o Gustavo Petro respondeu no Twitter, né? Nós passamos de 90 homicídios para cada 100 mil habitantes em 93 para 13 homicídios a cada 100 mil em 2022. Nós não fizemos isso com prisões, fizemos com universidades. Né? E aí depois disso ele desafiou o Bukele pelo seguinte aspecto. Vamos confrontar os nossos números na arena internacional. Vamos chamar uma série de especialistas internacionais no tema e vamos comparar as políticas. E aí eles vão dizer. E aí o Bukele não aceitou o desafio. Então, e aí o Bukele, ao não aceitar o desafio, ele partiu para as ironias, para o ataque pessoal, tem tudo a ver, gente, com a maneira de fazer política dessa nova direita. É isso que eu quero chamar a atenção. Lembrando que o partido dele se chama Nuevas Ideias. É um partido ligado ao capital financeiro especulativo e que se chama Nuevo. Isso é a cara da direita latino-americana hoje. Bom, então aí ele partiu para ironia, né? Ele falou, desde 93 são essas taxas, 30 anos. Mas tu é governo há 30 anos por acaso? Bogotá, mas tu não é presidente da Colômbia, sendo que o Petro foi prefeito de Bogotá nesse período. Aí o Bukele fingiu que não sabe. Né? A nossa experiência é de 100 homicídios a cada 100 mil. Né? Enfim, e agora nós estamos em um dígito só, ou seja, que os números são melhores, né, da Colômbia. Enfim. Mas a que preço? Esse é o ponto que o Petro está chegando. Então esse é o primeiro confronto que eles tiveram, gente. Isso foi no começo de março. Há 2 semanas atrás eles voltaram a brigar no Twitter, tá? Bom, então, falando da última polêmica que aconteceu 2 semanas atrás, e aí sim foi provocado pelo Gustavo Petro, onde ele foi comentar no Twitter uma publicação da rede CNN, onde dizia a publicação, né, que emissários do governo Bukele teriam negociado nos Estados Unidos com representantes das pandilhas, que são os grupos organizados, né, os grupos criminosos organizados, organizações criminosas do país, e foram negociados nos Estados Unidos por melhores condições no presídio. Né? Aí, vou ler aqui, Gustavo Petro fez uma provocação dizendo que melhor que fazer pactos de governo por baixo da mesa seria que a justiça pudesse fazer em cima da mesa, sem enganar ninguém e em busca da paz. Bom, a partir daí o Bukele fez ataques pessoais porque o filho do Gustavo Petro está respondendo uma acusação de corrupção. Né? Então, aí ele foi dizer o seguinte pro Petro. Né? Então ele dizia o seguinte: ponha-se de acordo. Então ele vai dizer pro Petro: ponha-se a lembrar. Primeiro, nos trata de sermos inumanos no trato aqui com os cidadãos do nosso país. E agora fala de melhores condições. E eu não entendo que obsessão é essa com El Salvador. Não é o teu filho que faz pactos por baixo da mesa?
em busca de dinheiro. Tá tudo bem em casa? Terminou assim. Tá tudo bem em casa. Essas lacradas, essas frases de efeito. Então, não tô dizendo que o Gustavo Petro esteja completamente correto, até porque acho que é um tipo de ingerência no país que tem que ter mais cuidado do que isso para fazer, na minha opinião, como analista. Mas aí segue, né? Aí o Petro, respondendo diretamente pro Bukele, diz: estimado presidente Naíbe, tá tudo bem na minha casa assim. Aqui existe a presunção de inocência, princípio universal. Aqui o presidente não destitui nem juízes nem magistrados. Luta por justiça, mas autônoma e forte. Aqui na Colômbia, nós produzimos democracia, não a destruímos. Aí o Bukele responde: presunção de inocência. Imagino que jamais acusei nenhum opositor seu. Os colombianos saberão se isso é verdade ou mentira. Que parece que tu está dizendo para eles. Ademais, foi você que me atacou. E a nós, os assuntos internos. Eu nem recordava da sua existência. É que mentiroso. Agora eu também estou tomando um pouco de partido, sim. O que essa polêmica aqui, gente, significa? E esse é o ponto central do vídeo aqui, né? Bom, nós temos de um lado uma direita, né, mais radicalizada, que tenta fazer grandes mudanças para, na verdade, manter tudo como está, né? Então, aumento do punitivismo, aumento do favorecimento para o mercado financeiro, em detrimento do capital produtivo, né? Então, fazendo com que as classes sociais se mantenham como estão. Mesmo que, em muitos casos, tu vai ter algum tipo de política compensatória, né? Então, isso de um lado. Do outro lado, uma esquerda que ainda, desde a experiência dos golpes militares, ainda busca aí uma identidade para chamar de sua, ainda entre o radicalismo e a conciliação, ainda entre a situação de combate e a situação do acordo, uma esquerda que tem muita dificuldade, porque está trabalhando num espaço social que historicamente lhe foi alijado, né? Então, a experiência de Estado, a experiência de comando, né, de classe, lhe foi retirado, né? Porque essa classe dirigente, ela não faz parte dos ensejos históricos da esquerda, né? Então, quando se senta na cadeira de presidente, geralmente se senta aí dividindo espaços com personagens históricos que originalmente lhe eram antagônicos, né? Então, isso acontece, por exemplo, no caso da Colômbia, né? Que por mais que tenha um presidente que possa ter feito algumas medidas, como eu falei aqui, muito interessantes sobre o aspecto da autonomia, né? Em especial no campo da segurança e da defesa, em especial da defesa, mas ainda assim um governo que, por exemplo, faz negociações em relação ao futuro da Amazônia, aceita que organismos internacionais possam entrar nas negociações, né? Então há aí toda uma discussão a esse respeito, coisa que, por exemplo, a Venezuela não aceita. Então, para vocês terem uma noção. Então, tu tem de um lado uma esquerda aqui, na América Latina, alguns presidentes tentam ser lideranças de esquerda. Eu diria que o próprio Alberto Fernandes na Argentina tentou isso quando chegou no poder, acabou abandonando o projeto porque ele não conseguiu conduzir a sua própria popularidade na Argentina, né? O próprio Gabriel Boric no Chile, mas que também passa pelo mesmo processo que já passou o Alberto Fernandes na Argentina, uma queda de popularidade, muito embora agora tenha melhorado sua popularidade, mas ela caiu muito do começo do governo para agora. Venezuela e Cuba vivem um isolamento muito grande, então liderar alguma coisa muito difícil. E o presidente López Obrador no México, que esse eu diria que tem uma liderança bastante interessante. Tu tinha o Evo Morales, que foi alijado do processo também a partir de um golpe de Estado na Bolívia. Então o López Obrador tem uma certa liderança, só que aí tem um problema histórico também, que os países da América Central mais o México, né, eles historicamente têm alguma dificuldade em termos assim de diálogo com os países da América do Sul
onde estão as maiores economias da região, muito embora o México seja uma das maiores economias da região latino-americana também, mas na América do Sul tu tem, né, países grandes, com grandes populações, como Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Peru, enfim. Então isso aí há uma certa dificuldade, e o Petro tenta, de certa maneira, ser uma nova cara da esquerda latino-americana. Claro que agora, com o retorno do Lula ao Brasil, pelo tamanho do Lula e pelo tamanho da economia brasileira, tu tem uma espécie de figura notável no sentido da articulação política, né? E que, inclusive, a economia brasileira é muito influente na América Latina, né? A economia brasileira, o Brasil é o país que mais influencia economicamente outros países da América Latina. Isso é um dado que eu posso até trazer fontes em algum momento, né? Mas enfim, então essa disputa entre Bukele e Gustavo Petro, que não vai acabar aqui certamente, ela significa uma disputa pelo futuro da América Latina, significa para onde vão os rumos da América Latina, e também quais são os rumos da esquerda na América Latina, quais são os rumos da direita na América Latina, onde pode haver um confronto, onde pode haver uma conciliação e assim por diante. E aí é importante a gente destacar, né, porque o debate em torno desse embate também tem muitos elementos de moralidade, né? Então essa coisa de o ex-guerrilheiro que está fazendo acordos acordos com guerrilhas na Colômbia. Eu quero lembrar que o Bukele é produto de um acordo da guerrilha com o governo também. Porque, veja, como eu falei, a Frente Farabundo Martí virou um partido por um acordo, e ele começou a carreira política dele lá. Então, nós temos que pensar historicamente. Aqui o nosso boletim latino-americano, esse projeto nosso aqui, né, que agora vai ser cada vez mais forte, tem essa proposta de comentar as atualidades da América Latina a partir de um ponto de vista e de um olhar histórico, aproveitando a minha expertise como historiador de América Latina. Seguiremos acompanhando os próximos desenlaces dessa disputa. Peço novamente que todos possam curtir, compartilhar, comentar e ajudar o nosso projeto, nos seguir nas demais redes sociais. Agora nós estamos presentes aí, o nosso projeto se origina no Instagram, né? Ainda estamos lá, e nós estamos agora também no Twitter, no TikTok, então nos procurem lá. E seguiremos aqui adiante em vigília constante pela latinidade, pela latino-americanidade, e verei vocês aí muito em breve. Desejar um grande final de semana para todos e todas. Nos vemos. Até lá.